Nós tivemos, nós estamos falando do início da CBN Curitiba, falamos de 95, é o ano em que, do ponto de vista, é o governo Fernando Henrique, né, que foi um governo espetacular, de muitas reformas, muitas mudanças, a começar pela manutenção, né, e pela consolidação do real, né, da moeda. Eu acho que, se a gente olhar nesses 30 anos, qual foi a coisa mais importante que aconteceu no Brasil, eu diria que foi o real, foi o fato de a gente ter uma moeda. Isso não é pouca coisa, porque o Brasil passou muitos anos sem ter uma moeda que pudesse realmente ser chamada de sua, né? Nós tivemos, antes da redemocratização até a introdução do real, nós tivemos 6 moedas, né? Então, foi um período extremamente complicado. Então, do ponto de vista econômico, eu diria que o maior feito foi a consolidação do real, porque o real estava ainda sendo testado e tal. Depois passaria por um grande teste em 98, que foi uma crise cambial espalhada pelo mundo todo, né, e que nos atingiu, e o real resistiu. Esse foi o primeiro grande teste, né? E eu lembrava daqueles dos tigres asiáticos, não era, Sardenberg? Exatamente. A crise começou na Rússia, depois passou para os tigres asiáticos e acabou sendo a crise brasileira, né? Isso. Foi pegando os principais países emergentes. E foi o grande teste do real. E o fato dele ter sobrevivido a essa crise foi um sinal importante de estabilidade e tal. Nós tivemos muitas reformas ao longo desse período. Se você lembrar, em 95 a gente não tinha celular, né? A gente, não mesmo. As telecomunicações foram privatizadas. Isso para nós, jornalistas, e para nós do meio de comunicação, a mudança crucial que houve foi esse avanço das telecomunicações, né? Que, aliás, permite com que a gente esteja conversando ao vivo aqui agora com os nossos computadores, né? Isso. E com uma ligação que vai super bem e tal. Isso tudo nós devemos ao avanço da tecnologia, né? E isso começou no governo Fernando Henrique, lá nos anos 96, 97, quando começaram as privatizações. E depois nós tivemos a grande mudança que houve no mundo, né? No mundo e afetando a nós particularmente, né? Que é a mudança tecnológica, né? O repórter, quando a gente começou a fazer reportagem de rádio, você saía com um gravador, sim, né? Aquele gravadorzinho de pilha, aí botava, e na nossa redação, no estúdio, era aqueles cartuchos, né? Com fita gravada, né? Então, se você olhar para trás, a mudança que ocorreu foi estupenda, né? Nós temos hoje equipamentos mais eficientes, menores, né, o que facilita você ter um magnífico estúdio num espaço bastante pequeno, né? Então, eu acho que isso marcou muito especialmente a carreira dos jornalistas mais antigos, como eu, né? E nem preciso falar do avanço das telecomunicações, eu comecei com máquina de escrever mecânica, né? Não tinha nem aquela elétrica ainda. Então, foi da mecânica para a elétrica, da elétrica para o computador e tal, e até a gente chegar nesse nível de hoje em que um celular resolve tudo, né? Mudou muito, porque de dois lados, né? Primeiro, que você tem acesso às fontes direto pelo WhatsApp, por exemplo, pelo telefone e pelos outros meios de conversa, né? Mas você tem acesso mais fácil às fontes e as fontes têm acesso mais fácil a você. A gente vive recebendo um recado, uma dica e tal, não sei o quê, certo? Isso de fato aconteceu. E a outra grande mudança que houve foi que a informação que a gente precisa ficou inteiramente disponível, entende? Então, eu quero saber quanto foi a inflação em 95, eu sei quanto foi, eu consigo saber, é só colocar na tela, colocar no computador, e agora, hoje em dia, inclusive, com a inteligência artificial, né? Então, a gente
quer dizer, os jornalistas passaram a ter acesso a mais fontes e passaram a ter acesso a mais informações, informação disponível. Antes você tinha, por exemplo, um arquivo, era um arquivo de papel mesmo, né? Hoje você tem um arquivo na sua tela, no seu computador, e muito mais eficiente. Então, do ponto de vista do jornalista, a informação, obter a informação, ficou mais fácil. E o que passa a exigir mais da gente é a elaboração da informação. Selecionar o que vai para o ar e o que não vai, porque a gente recebe um caminhão de informações diariamente. E o nosso papel, então, qual que é? Primeiro é selecionar o que cabe e o que não cabe, o que vai para o ar e o que não vai para o ar, o que é importante e é relevante, né? E é interessante. Quer dizer, nós vivemos o tempo todo trabalhando com essas duas categorias, né? O que é importante e o que é interessante, né? Hoje mesmo, por exemplo, a gente estava fazendo a pauta do CBN Brasil, e aí tinha uma disputa entre duas matérias. Qual a matéria que entra? Era essa aqui, sobre um crime e tal, ou a chegada da Lady Gaga? É a chegada da Lady Gaga, né? Que vai fazer, porque, afinal das contas, é uma coisa que está todo mundo de olho e tal, né? Milhões de pessoas vão assistir esse show, né? Então, nós ficamos lidando com essas duas categorias, o importante e o interessante. E nós temos um acesso à informação muito grande. Então, é a capacidade de escolha, que é, no fundo, editar. Editar é escolher, né? Sim. E, segundo lugar, você elaborar a notícia, entende? Porque o ouvinte, o nosso ouvinte, o público, frequentemente ele já tem a notícia, né? Ele já tem acesso à notícia através das redes, através dos diversos aplicativos. Então, o que nós temos que fazer é mostrar a notícia, o seu significado, o contexto, o que significa isso, né? Quais são as consequências, se é uma coisa nova, não é, e tal. Então, ficaram esses dois trabalhos para a gente, selecionar a informação relevante e colocá-la no contexto e analisá-la. E, sobretudo, desmentir as fake news. Isso é. Você percebe que isso aí, nos momentos de crise, aumenta a audiência da imprensa profissional, livre e independente, né? A nossa audiência aumenta nos momentos de crise, porque o pessoal percebe que, no momento de crise, onde é que ele vai buscar informação? Vai buscar na CBN, por exemplo, né? Que é um jornalismo independente, um jornalismo livre, um jornalismo sério. Então, isso ocorre muito claramente, que é esse aumento da audiência nos momentos de crise, o que significa que o público nos respeita, né? O que é muito bom. Mas o evento foi lá, eu já tinha ido uma vez e fui uma segunda vez. É um local magnífico, né? E é o que você falou. Eu conheci Curitiba por conta da CBN, né? A primeira vez que eu fui a Curitiba, já existia a CBN Curitiba, e eu fui justamente para fazer um evento da CBN Curitiba lá para trás-mente, né? Como diria o Odorico Paraguaçu, né? Lá para trás-mente. E depois eu estive várias outras vezes em Curitiba para participar de eventos, para passar uma folga, por exemplo, e tive a oportunidade de fazer o CBN Brasil itinerante, de várias vezes aí da CBN Curitiba. Eu acho até que o CBN Brasil itinerante, quer dizer, eu apresentando o jornal de outras sedes, começou em Curitiba. Olha só. Começou em Curitiba, foi a primeira experiência, e na ocasião a gente tinha muito medo, né, de cair a ligação, lá para o final dos anos 90, a gente tinha muito medo de cair a ligação, tinha que fazer uma ligação especial, uma linha telefônica dedicada e tal. Hoje tem um aparelhinho, que é esse aparelhinho, esse Codex, né? Esse Conrex, que a gente consegue fazer a transmissão de qualquer lugar, né? Basta uma boa internet, né? Então a gente tinha medo, tinha que fazer uma ligação especial, testar 500 vezes e tal, e não raro caía a linha, né? Não raro caía a linha, né? E depois, com o tempo, a gente foi facilitando isso tudo. E a cidade, como você disse, a impressão que eu tenho, ela se tornou mais cosmopolita, ela se tornou uma cidade mais moderna, mais contemporânea, assim como o Estado, de um modo geral, né? Pensando também no Estado, você sempre indo ao Paraná, você sempre se surpreende
com o progresso, né, com o avanço da cidade, das empresas, das faculdades, né, o número de faculdades, de escolas novas que apareceram. Eu já fiz apresentações aí em faculdades em Curitiba e no interior do Paraná. Então, isso tudo demonstra uma economia muito pujante, né? Porque você precisa... O que depende do crescimento? Depende de capital e trabalho, né? Capital e trabalho. E para trabalho você precisa de boas escolas, né? E então a gente vê isso também em Curitiba, em particular, e no Paraná, de um modo geral. É um estado moderno, uma cidade muito moderna, contemporânea, e uma diferença notável que a gente percebe nesses anos todos, né? Essas dimensões no sistema de transporte público, no sistema de gestão, né? Curitiba teve sorte, quer dizer, sorte não, né? Conseguiu eleger bons prefeitos, né? Teve bons prefeitos que, inclusive, deixaram marcas que se tornaram marcas nacionais, né? Experiências que se nacionalizaram, né? E isso é um sinal de pujança, um sinal de criatividade que eu percebo muito claramente em Curitiba. E, finalmente, mas não por último, né? Não menos importante, é a culinária de Curitiba. Sim. Foi uma mudança total, né? Uma mudança da água para o vinho e para o vinho bom, né? Que bom, né? Exatamente. Exatamente. Você já está mais do que convidado, Sardenberg, em voltar a Curitiba e a gente monta junto com o nosso colunista aqui. Nós também temos CBN Sabores. Vocês têm o Rust, ou melhor, todos nós temos o Rust na hora do almoço, mas aqui na CBN Curitiba a gente tem Luiz Augusto Xavier, que é também uma baita de uma referência nessa área. Então, já vamos montar um tour gastronômico para o seu retorno a Curitiba. Combinado, Sardenberg? Combinadíssimo. Olha, eu já conheço bastante, hein? Mas a gente vai fazer alguma coisa diferente, com certeza. Tem muita novidade nesse sentido. Sardenberg, obrigada. Obrigado. Só lembrando que há um ano atrás, e no dia 25 de abril, foi o dia do meu aniversário, eu fiz aí em Curitiba. Eu estava no ar em Curitiba quando a gente comemorou aí no ar o meu aniversário. Então, tem mais uma lembrança boa, né, da CBN Curitiba, e foi um prazer participar de vocês aqui das festividades dos 30 anos da CBN Curitiba. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome de toda a CBN Curitiba. Carlos Alberto Sardenberg também participando dessas nossas celebrações, melhor dizendo, e a entrevista nas plataformas digitais, no Dial, no rádio e também no site, em tudo espalhado pelas mídias, porque é assim que funciona também a CBN Curitiba. Como é que funciona hoje? Nós estamos em todas as mídias. É isso aí. Joyce, um abraço, Joyce. Até. Abraço para você, Sardenberg. Obrigada. Obrigado, até uma próxima. CBN, a rádio que toca notícia.